Oi, Gabriel. Beleza. Cara, assim, como ela caiu, a gente tem novamente o tempo de 1 hora, tá? Então a gente pode ir tocando, se vê que o assunto, o pessoal tá gerando perguntas, enfim, a gente tem novamente o limite de 1 hora aí para rodar. Não é a nossa Wi-Fi, não é os nossos celulares, tem alguma coisa de diferente no Instagram da associação, mas para que a gente não pare muito agora, vamos tentar mais essa vez, e caso não dê, daí de fato a gente faz com mais calma numa nova data aí. Ok, Gabriel. Então, assim, retomando, uma questão muito importante para todo mundo que está participando aqui, não dá para tomar uma decisão jurídica, uma decisão sozinho, só RH, só contabilidade ou só o jurídico. É muito importante a gente ter um tripé, por exemplo, questões trabalhistas, RH, contador e jurídico, porque nós temos essa pluralidade de questões que cada um traz, né? Então, isso é algo bastante importante. Bom, gente, com relação aos funcionários, nós temos a questão da suspensão temporária, né, dos contratos de trabalho e também a questão da redução de jornada. Né? Alguns falam, redução de salário. Não, não é redução de salário, é redução de jornada, que por óbvio implica numa redução da remuneração, mas o salário continua exatamente o mesmo. Se o funcionário ganha R$ 5 por hora, ele vai continuar recebendo seus R$ 5 por hora. E tudo isso pode ser feito com acordo individual de trabalho, né? Já vamos falar da questão lá que o STF julgou esses dias. Para todos que têm a redução até 25%, né? O que permitiu a medida provisória? Redução de 25%, 50% ou 70% da jornada do trabalho. E para quais funcionários que eu posso fazer isso? Para os que recebem até R$ 3.135 ou que ganham acima de 12.202 e tem ensino superior. Éder, e quem ganha, por exemplo, R$ 5.000 está nessa lacuna. Tem que ser por acordo coletivo, não pode ser por acordo individual nesse caso. Tá? A redução da jornada de 25%, 50% ou 70% pode ser até por 90 dias, né? E o governo vai pagar uma parte do que for da diferença para o funcionário, baseado no que ele teria direito ao seguro-desemprego. Então, por exemplo, um funcionário que foi reduzido 50% a jornada do trabalho, ele vai receber 50% da empresa, porque ele está trabalhando, e 50% do que ele teria direito se ele fosse receber o seguro-desemprego. A suspensão, o que é a suspensão? É o funcionário ficar em casa, efetivamente, né? Pode ser de até 60 dias. E não precisa ser 60 dias corridos. Eu posso fazer 30 dias agora, que muitas empresas fizeram. O meu negócio está voltando, está começando a reativar. O pessoal volta, foi só um pico e não tenho previsão para os próximos dias. Pode conceder mais 30 dias, né? Observando que esses 60 dias tem que ser num prazo de 90. Então, eu posso ter 30 dias de suspensão, trabalhar 30 dias e suspender mais 30. Tá? Para quem que pode ser também isso? Melhor dizendo, as empresas que em 2019 tiveram um faturamento acima de 4 milhões e 800, no caso de suspensão de contrato de trabalho, elas devem pagar uma verba indenizatória de 30% do valor do salário. E o governo vai pagar os 70% com base no valor do seguro-desemprego. Tá? Esse 30% não é salário, então não gera INSS, não gera FGTS, não gera reflexos, é uma verba indenizatória. Isso está bem claro na lei. Tudo que eu estou colocando é o que está na medida provisória. Se eu concordo ou não concordo, o que a gente precisa aqui é trazer o que a legislação nos permite. Né? Até, Éder, E aproveitando qual que esse é? gancho, Sim, tem várias informações dessa que você trouxe, por exemplo, que é cabível e, tipo, cai como uma luva para várias pessoas que estão nos ouvindo hoje, já, amanhã, né? Mas e se ficou alguma sim. dúvida, né, do que você disse? Além dos nossos informativos, né, eu já deixo as redes sociais da CIS à disposição, a gente tem um repositório com todos os informativos que a gente vem criando desde o início desse processo, que inclusive o Éder vem nos ajudando a construir, mas aonde que hoje você sugere, né, ou você indica que a pessoa busque a informação de qualidade? Fiquei na dúvida do que o Éder disse e preciso ler de novo, preciso ver de novo, né? Um lugar específico,
a sua contabilidade, enfim, qual seria o caminho, né? Seguro para Sim, buscar informação. certo, Gabriel. Boa pergunta. É o RH da empresa, a contabilidade da empresa e o jurídico da empresa, né? Porque nessas questões legais, principalmente com funcionário, não adianta a gente querer dar jeitinho, elastecer a norma, é o que a norma está prevendo e pronto, né? Então, os nossos informativos têm muitas informações dessas, e aí sim o RH, o contador e o jurídico, por isso que eu volto a dizer, é esse tripé de atores dentro da empresa, né? Porque às vezes o jurídico, eles, olha, pode fazer isso, mas o RH, não, mas eu estou com todos os funcionários devendo muitas horas, então eu não preciso suspender, eu posso usar o banco de horas e ir zerando essas horas, né? Ou uma situação inversa. E para quem fizer a suspensão de trabalho ou a redução da jornada, né, o que tem de contrapartida? É uma, digamos, estabilidade para o funcionário pelo mesmo período. Então, se eu suspendi o meu contrato de trabalho por 40 dias, por exemplo, os meus funcionários que eu fiz isso têm 40 dias de estabilidade. Ah, mas eu quero, voltou e a empresa não foi, eu quero demitir. Existem algumas multas conforme a redução ou a suspensão. Tá? E se tiver bastante dúvida em algum sentido, qual que é o valor da multa? Isso talvez a gente pode até colocar no informativo, tá, Gabriel? Para Legal. ficar isso documentado. Até nesse sentido das medidas, até veio um questionamento aqui que vale a pena para a gente não perder o contexto. E se essas medidas provisórias não forem apreciadas, né, ou aprovadas em tempo hábil pelo Congresso? Tá, boa pergunta. A medida provisória é para esse tipo de situação aqui no Brasil. Infelizmente, a gente usa para tudo que é coisa, né? Uma vez eu fiz um estudo, nós temos uma medida provisória a cada 3 dias, não é para isso. Enquanto ela estiver vigente, ela tem a sua validade. O Congresso depois não validou ela. Para esse período agora, ela está valendo. Tá? Uma questão ainda com funcionários, é possível fazer redução de jornada para alguns funcionários, suspensão de trabalho para outros, alguns trabalharem normalmente e demitir alguns. Eu posso fazer, usar banco de horas, eu não tenho uma solução única para a empresa como um todo. Eu posso utilizar essas várias soluções para diversos funcionários, ou por setor na empresa e assim por diante. Lembrando que as pessoas de grupo de risco preferencialmente devem ficar em casa, pessoas acima de 60 anos, cardíacos, né, todo esse grupo de risco. Uma questão muito importante, Gabriel e todos que estão nos acompanhando, a suspensão de contrato de trabalho é suspensão. Eu não posso suspender, deu um pico aqui na empresa, eu chamo um funcionário para me ajudar hoje de tarde. Vai ser descaracterizada essa suspensão e tem penalidades bem grandes para a empresa. Então, suspendeu, o funcionário fica em casa. Mas eu estou precisando dele aqui. Ou antecipa, se é algo mais duradouro, ou precisa resolver com o pessoal que está dentro da empresa. Né? Não vamos nós furar o que a legislação prevê. Isso para depois dar um problema numa reclamatória trabalhista vai ser facinho. Né? O funcionário vai entrar com a ação, a conversa do WhatsApp do supervisor dele chamando, olha, vem ajudar hoje à tarde na empresa. Ele vai descaracterizar essa suspensão. Né? Isso para ele vai ser muito bom. Ele vai ficar em casa ganhando salário integral. Daí. Olha só o problema. Na questão daquela DIN, né, a 6363, que foi julgada semana passada no STF, que deu toda uma confusão por aquela liminar do Lewandowski, o que se entendeu lá? Os acordos de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho que atende os requisitos que pode ser por acordo individual, eu preciso comunicar ao sindicato e as outras autoridades competentes e está resolvido. Se o sindicato concorda ou não concorda, isso é um problema dele. Né? A lei está dizendo que o acordo individual de trabalho por si só está resolvendo. Se a gente conseguir fazer um acordo coletivo de trabalho, é muito melhor, porque daqui a pouco um funcionário vai dizer, se eu não assinava aquilo, eu ia ganhar conta. Né? E entra com ação trabalhista. Então, se nós conseguirmos um acordo coletivo, eu tenho uma robustez jurídica maior. Mas se não, um acordo individual está valendo, sem problema nenhum. Ótimo. Uma questão bastante importante, né, e a CIRS teve um protagonismo muito grande no final do ano e começo desse ano na questão do comércio. Aqui a gente percebe a importância dos sindicatos e das associações.
né? Se um acordo individual é o mais frágil, uma convenção coletiva de trabalho é a mais forte. A gente teve algumas convenções aqui na época da pandemia, dispensando o aviso com antecedência de 48 horas de férias, coisas desse tipo. Gente, isso é muito pouco. Nós temos que nos unir, e a CIR sempre defendeu os sindicatos, ajudou a criar vários, inclusive. Nós temos que estar sindicalizados, chamar o nosso sindicato e dizer, olha, o meu segmento, vamos pegar o da gastronomia, por exemplo, né? Nós temos o núcleo de gastronomia, até ontem estava fechado, desde o dia 18. Olha, nós precisamos negociar uma convenção coletiva para resolver a situação dos nossos funcionários, é todo um segmento, né? Mas se nós chegarmos lá sozinhos, talvez a gente não tenha força. Agora, no sindicato, sim, e conte com a CIR para ajudar nessas negociações, o que for possível. O que a gente não pode deixar de fazer, tá? Esses acordos individuais devem ser comunicados ao sindicato. A DIN 6363 diz que o sindicato ele não tem o direito de se insurgir, mas nós temos que comunicar o sindicato em 10 dias. Ah, mas o funcionário não está na empresa, pega por WhatsApp, por e-mail, um ok dele, e isso a gente está valendo. Quando o funcionário voltar para a empresa, pega a assinatura dele, mas já manda isso para o sindicato. De questões de funcionários, passando, penso que seria isso, Gabriel. Eu queria falar de tributos, para depois falar de clientes, de fornecedores, de questões bancárias. Tem bastante coisa para a gente ver aqui. Ótimo, show. Tá? Vamos nessa. Tá, de tributos. Pessoal, vários tributos foram prorrogados, tá? FGTS, PIS, COFINS, INSS, empregador doméstico, Simples Nacional. Utilizem isso. Chame os seus contadores. Olha, eu quero prorrogar meu imposto. Não tem multa, não, né? É uma benesse que o governo está concedendo, né? Então usem, não adianta pagar imposto em dia desse mês e deixar outras contas para trás, se eu já tenho uma permissão legal para prorrogar. Tá? Nos nossos informativos, inclusive, tem quais impostos foram prorrogados, as datas, isso a gente já tem. O pessoal pode olhar no nosso acervo depois, né, Gabriel? Isso. Pelo site ali da CIRS, o pessoal tem o acesso, né? Isso é uma coisa importante também para os associados que nos vêm. Chequem se vocês não estão recebendo os informativos, se os e-mails estão corretos, porque isso às vezes tem um e-mail geral, contato@eder-nardelli, isso se perde na empresa, né? E o diretor não está sabendo, então verifiquem, pode ser utilizados vários e-mails, inclusive. Uma questão bastante importante do Simples, o Simples Nacional ele foi prorrogado, né? A grande maioria das empresas no Brasil e dos nossos associados são Simples. O Simples ele tem basicamente tributos federais, estaduais e municipais, né? O governo federal prorrogou o Simples, o governo estadual aqui em Santa Catarina também prorrogou o Simples, e a parte de impostos municipais que o Simples abraça, nem todos os municípios prorrogaram. Aqui em Rio do Sul foi prorrogado, exatamente nos termos do decreto federal. Então as empresas aqui de Rio do Sul, que são do Simples, elas vão prorrogar todo o Simples, normalmente, tudo nas mesmas datas. Eu conversei com alguns colegas de outras cidades aqui ao redor, tem município que ainda não prorrogou o ISS. Então eu vou ter que pagar uma parcelazinha do Simples agora nos próximos dias. Chame os seus vereadores, chame a associação da cidade, vai no prefeito para prorrogar também, né? Então isso é um detalhe bastante importante do Simples. Aqui em Rio do Sul a gente está bem resolvido. Éder, eu vou aproveitar aqui, teve alguém que comentou algo até um pouquinho fora talvez do que a gente está nesse momento falando, mas bem oportuno, sobre o jovem aprendiz, né? Tem muitas empresas hoje que têm jovem aprendizes e o que fazer, né? Porque, e eu até vou dar um pouco da minha visão com base numa determinada experiência aí, de uns 10 anos trabalhando com jovem aprendiz. A lei do jovem aprendiz é uma lei à parte, tá? Ele tem todos os seus direitos, a exemplo de um outro colaborador, mas jovem aprendiz não pode fazer banco de horas, jovem aprendiz não pode mudar a segunda para terça-feira, se a escala dele é na segunda, ele não pode pagar horas de um dia para o outro, né? Não sei se você tem também essa experiência, Éder, com o jovem aprendiz, nesse sentido, mas eu, Gabriel, né, indico primeiramente conversar com a instituição ao qual locou o aprendiz para você. Porque existem algumas instituições e elas têm algumas
algumas medidas, né, algumas situações específicas de um lado ou de outro. Se ele está tendo atividade educacional, né, tem alguns tipos de aprendizes. Tem aprendiz que vai só para a empresa, mas tem aprendiz que vai para a empresa e também estuda numa instituição de ensino, né, a exemplo dos ESSES. E se as atividades lá na instituição continuam acontecendo, ele caracteriza em trabalho, porque um jovem aprendiz ele é pago para estudar e trabalhar, quando o programa contempla as duas faces, né? Ah, mas ele não está indo para a empresa, Gabriel, mas ele está tendo aula 3 vezes por semana online, ele está trabalhando. Salvo se a instituição também disse, para os jovens aprendizes nesse período não teremos atividade. Não sei se tu tens algo diferente disso, Éder, mas... Não, é mais ou menos por aí, Gabriel, né? O jovem aprendiz ele não tem essa conotação de funcionário, né? Sobre a questão de tributos, então, retornando, nós temos o que a gente está chamando de transação tributária, né? Existe uma portaria, que é a portaria 9.917, existe mais uma outra, 9.924, edital, e a ideia aqui não é ficar dando número de lei, de portaria, é trazer a questão prática, né? Para quem que eu posso fazer a transação tributária? O que é a transação tributária? É uma espécie de acordo, mas eu não consigo chegar num fiscal, por exemplo, e dizer, olha, eu queria pagar desse jeito. Eles têm que seguir algumas regras. Então, para as empresas acima de 15 milhões de reais de dívida, e falando aqui de tributos federais, né, eu preciso buscar uma transação individual. Então, é apresentar uma proposta. Para as empresas que têm um passivo inferior a 15 milhões de reais, precisam ser obedecidos os editais. O edital que a gente tem vigente vai até 30 de junho desse ano, e ele pode ser bem interessante, e pode ser que ele não, que seja uma armadilha. Então tem que ter um cuidado muito grande, junto com o contador e o jurídico, sobre o que fazer. E por que ele aparece bastante atrativo? Por exemplo, para micro e pequenas empresas, para ME e PP, eu faço um parcelamento inicial, e posso pagar o restante em até 95 parcelas, com uma redução de 10% do valor devido. E posso chegar até uma condição de menor parcelamento a 70% de desconto. Então, me parece algo muito interessante. Já por uma outra portaria, eu consigo chegar até 142 parcelas. Então, imagina, eu estou devendo, grosso modo, 200 e poucos mil reais de tributos federais. Poxa, com 2 mil por mês eu vou lá e dou uma resolvida na minha situação. Parece ser uma coisa boa. Alguns poréns. Essas parcelas são corrigidas pela Selic, que a correção monetária já tem juro embutido, uma crítica muito grande que se faz pelos tributaristas, mas o entendimento é que está tudo ok, e mais juro de 1% ao mês. Então ela tem um acréscimo. E alguns problemas. Eu faço uma confissão de dívida, né? Então eu estou dizendo que eu devo isso ali, inclusive que eu não pratiquei nenhum auto fraudulento. E o que é um auto fraudulento? Daqui a pouco a fiscalização diz, você vendeu um caminhão que a empresa tinha, reduziu o patrimônio, isso é um auto fraudulento. Então tem esse tipo de problema. Nós temos que desistir de todas as defesas administrativas e judiciais. Então, tudo que a empresa tem discutido judicialmente ou administrativamente vai ter que desistir. A execução do fisco continua, né? Então eu paro de discutir, mas a fiscalização continua com a execução. Ela só vai ser suspensa até terminar de pagar. E alguns problemas. Muitos desses impostos, às vezes, desses tributos, já estão prescritos. O que é um tributo prescrito? Já passou 5 anos, a grosso modo, tem algumas regrinhas, né, mas já passou um prazo para a fiscalização efetivamente conseguir cobrar. Então eu tenho uma dívida que eu não precisaria mais pagar, porque prescreveu, e vou estar confissando ela e vou começar a pagar ela de novo. E isso às vezes acontece muito nesse tipo de situação. Quando vem esses refis, às vezes as empresas vão, agora é a minha salvação, e acaba ressuscitando dívidas que já tinham morrido, digamos assim, né? E já vi casos de dívidas de 1 milhão e pouco, que já tinha prescrito e vai lá e faz confissão de dívida e vai pagar algo que não precisaria. Então precisa avaliar bem, né, se esse chamariz do governo para fazer essas transações, se realmente vale a pena em cada empresa. Né? Imagina, eu tenho uma dívida de 250 mil reais.
mas eu já tenho 150 mil prescrito. Vai lá e faz um parcelamento ordinário em 60 vezes dos outros 100 mil que faltam. É muito mais vantajoso. Então, algumas questões para a gente estar verificando. E todos os tributos foram prorrogados? Não. Tem tributos federais que não foram, por exemplo, o IPI, e o ICMS aqui em Santa Catarina também não foi, só o que está lá no Simples. A CIR, junto com a FACISC, já ingressaram com uma ação judicial aqui em Rio do Sul, referente aos tributos federais, pedindo prorrogação de todos esses tributos, e nós não temos uma decisão ainda. E da questão do ICMS também está sendo ajuizado, provavelmente até amanhã, é a FACISC que está fazendo essa coordenação, buscando a prorrogação do ICMS. Mas e aí o que a CIRS e a FACISC, se elas fazem, para que vale? Todos os associados aqui da CIRS, se nós conseguirmos obter êxito numa liminar, poderão fazer uso dessa liminar sem custo nenhum, nem com advogado, nem custos processuais, nada, né? Porque não é a empresa que entrou com a ação, é a CIRS e a FACISC que entraram com a ação, vai poder fazer uso para ganhar essa prorrogação de prazo. Se deu errado a ação, o juiz não deu a liminar, a minha empresa que é associada, eu posso entrar com uma ação própria? Pode entrar. Né? A CIRS tem ingressado com a ação, não impede da empresa também entrar com a ação. Mas nesse momento o associativismo é isso. Né? A associação tem que representar, inclusive em juízo, buscar essa prorrogação de tributos. Tem até, a Mariel está perguntando para nós agora se o ISS também foi prorrogado. Sim, o ISS é um tributo municipal e teve algumas questões de prorrogação, sim. Os nossos informativos ali tem bem detalhadinho para que data e tudo mais. E ainda sobre, talvez também acabe entrando um pouco de tributo, mas eu achei muito válido essa pergunta que veio agora. Eu tenho um contrato de entrega de um produto, de um serviço, e no contrato está previsto uma possível multa de atraso. Por conta de toda a atual situação, eu não consegui, ou eu não irei conseguir entregar no prazo determinado. O que eu devo fazer? Tá, Gabriel, a pergunta é muito boa. A gente já vai falar em seguida aqui de fornecedores e clientes. Show. E eu vou tentar responder. Se ficar, tu puxa a pergunta de volta, faz favor. Para mim. Tá? Nas questões de tributos, o que eu não devo fazer? Tá? Deixar de recolher tributos pensando que vai vir um refis e vai aliviar para o lado dos empresários. A gente não sabe se vai vir um refis ou não, não temos a mínima ideia. Somos nós que resolvemos isso. Né? Essa questão que eu coloquei, não ir aderir a uma transação tributária com sede ao pote, achando que está resolvendo tudo, pode estar entrando numa fria, e um refis também exige isso. Né? Então, mas eu não vou conseguir pagar o tributo, ele não foi prorrogado. Ok, milagre não existe, mas a gente tem que saber que pode vir as multas, né, os juros e assim por diante, até responder uma ação criminal se o Ministério Público invocar. Basicamente é isso aqui. Algumas questões não muito debatidas às vezes, e que vale para empresas pequenas e para empresas grandes também. Às vezes o pessoal diz, mas isso é só para empresa grande. Não, acontece em empresa pequena também. Nós temos, às vezes, muitos tributos pagos indevidamente. Né? Por quê? Ou porque foi pago com base numa legislação que depois a justiça entendeu que tinha algum problema, então não precisaria ter sido pago, ou por algum erro de apuração. Dois tipos de problemas principais que acontecem, nós pagamos impostos a mais. Nesse tipo de situação, muitas empresas têm um bom valor de ativos, né, de impostos que pagaram indevidamente, e que a Receita não vai dizer, olha, Éder, Gabriel, vocês pagaram aqui um valor indevido, eu quero devolver para vocês. Não, eles vão ficar bem quietinhos. Né? Então nós precisamos entrar com ações ou judiciais ou administrativas e buscar a recuperação desses tributos. Né? Ter um reconhecimento que eu paguei a mais. Com esses valores que foram pagos a mais, via administrativa ou via judicial, nós conseguimos, por exemplo, a empresa conseguiu recuperar 50 mil reais. Eu vou utilizar esse crédito para pagar os impostos daqui para frente. Então é um trabalho que existe e é bastante interessante que nós saibamos disso. Mas, gente,
Isso é possível? É. É válido? É. É possível buscar 60 meses retroativos? Sim, é possível buscar 60 meses retroativos. Mas fiquem atentos, se chegar uma proposta que é boa demais para ser verdade, talvez ela não é tão verdadeira assim, né? Não existe milagre. Tem várias teses no judiciário, agora está na moda o sistema S, que não precisa mais pagar, não sei o que, gente, isso o STF não deu a palavra final ainda. É muito provável que vai dar certo, mas não existe uma palavra final ainda. Então, existe algum risco numa ação dessa. Então, tenho certeza que as empresas que forem buscar recuperação de crédito tributário, que o que está buscando é verdadeiro, né? É firme. Não acredite em milagres, em coisas fáceis, isso não existe. Uma outra questão também, nessas épocas de dificuldades, eu posso pagar imposto com precatórios, por exemplo? Posso. Eu posso pagar imposto com títulos de dívida, não sei de onde? A princípio eu posso, né? Mas não existe numa negociação séria deságio de 90%, 95%, 99%. Né? Ninguém tem um apartamento que vale 500 mil reais e vende por 20 mil reais. Né? Ninguém vai vender um ativo de verdade de 500 mil reais por 20, 30 mil reais. Né? Então fiquem atentos a isso. Existe um deságio? Sim, eu tenho um precatório de R$1 milhão que eu não sei quando é que eu vou receber, estou vendendo no mercado com deságio de 20, 30%. Ok, mas um deságio de 90% precisa ficar desconfiado. Né? De tributos, acho que era mais ou menos isso. Eu não estou acompanhando o tempo, Gabriel, quanto que já Não, foi? deixa para mim, pode deixar. É? Então tá. Vamos falar de fornecedores e clientes. Bastante coisas aqui valem tanto para fornecedores como para clientes. Existe alguma obrigação legal para um fornecedor prorrogar títulos que eu tenho para pagar para eles? Não. Claro que não. Né? Eu fiz uma negociação, recebi mercadorias e vou ter que pagar por essa mercadoria que eu recebi. Mas nós estamos num momento bastante inusitado, né, com problemas para várias empresas, embora outras empresas estão ganhando muito dinheiro, não são todas que estão com problemas, e nós temos algumas questões de força maior, caso fortuito, onerosidade excessiva, né? Então nós precisamos conseguir lidar com isso e tentar evitar o judiciário. Né? O judiciário é demorado, é caro, quando vier a resposta ou a empresa já resolveu ou já quebrou, no judiciário não, a resposta não está lá. Nós, entre fornecedores e clientes, precisamos tentar resolver os nossos problemas. E eu chamo a atenção, eu participei de uma live nessa semana, alguns estudos indicam que, por exemplo, as microempresas possuem caixa para apenas 10 dias, as sólidas, né? E as EPPs para 20 dias. E estamos falando isso em condições normais, isso é um estudo de condições normais. Dando uma condição de pandemia, que eu tenho todos meus funcionários em casa, não sei quando eu vou abrir e as contas batendo na porta. Então, a maioria dos negócios vão precisar de um apoio de fornecedores. E nós, de regra, somos clientes de um lado e fornecedores de outro. Né? Nós não somos só fornecedores ou só clientes. O que a gente sugere nessas negociações com fornecedores? Primeiro, um fluxo de caixa extremamente apurado. Eu não consigo, vou pedir prorrogação de 60 dias e resolve. De 30 dias e resolve. Né? Então eu preciso ter um fluxo de caixa bastante apurado para conseguir pedir uma prorrogação adequada para esse meu fluxo de caixa, prevendo uma redução de receitas, se for o caso, uma redução de ingresso de contas a receber, se for o caso, para poder pedir firme. Né? Fica muito ruim, e a gente é consultado sobre isso aqui no escritório, o cliente pediu prorrogação, chegou na véspera da data, pediu prorrogação do título de novo. Fica ruim, isso no mínimo mostra que está desorganizado. Né? Embora em algumas situações é bem explicável. Éder, sobre essa questão da prorrogação, Sim. Né? Uhum. O ideal é que seja pedido prorrogação antes ou lá, no dia do vencimento, enfim, ou eu devo antecipar esse tipo de iniciativa? Boa, excelente pergunta, Gabriel. E estava anotado para falar sobre isso aqui. Maria mandou para nós. Sim, né? Uma questão. Gente,
os nossos fornecedores pequenininhos, vamos tentar não castigá-los, né? E o que a gente tem sugerido a alguns clientes nossos? Classifique os seus fornecedores. Imprescindível, o que é rotineiro, um fornecedor esporádico. Em cima dessa classificação que a empresa fizer, se é um fornecedor esporádico, eu posso até judiar um pouco mais dele, porque eu não preciso tanto dele assim. Agora, se é um fornecedor indispensável, uma matéria-prima que ele tem um preço único, ou só ou é um monopólio, algo assim, não dá para a gente querer ditar as regras. A gente mais tem que acolher as regras do que ditar. Então, nós temos que ter essa dimensão, né? Não dá para querer negociar com todo mundo igual, temos que ter esse discernimento. Cuidar muito, né, com os MEIs, com os mini fornecedores nossos, para não quebrar essa gente. Uma outra tática que alguns estão utilizando, está se pagando os títulos normalmente, que a empresa ainda tem algum caixa, mas está buscando as compras que está fazendo agora. Eu comprava com 30, 60, está comprando com 60, 90, 120, está negociando, está pagando aqui, mas já está negociando um fluxo de caixa melhor para frente. Não existe uma resposta correta. E algumas vantagens a gente conseguir prorrogar com os fornecedores, né? Provavelmente a gente consegue prorrogar sem juros. Se eu for bater no banco e pedir dinheiro emprestado, eu tenho juros. Uma boa parte dos fornecedores eles não têm um limite de crédito para os seus clientes, né? Por um problema de gestão, eles não têm limite de crédito. Portanto, eu consigo prorrogar e continuar comprando. Os clientes, os fornecedores que têm limite de crédito, têm que fazer uma negociação dessa. E eu conseguindo também negociar com o fornecedor, eu não tomo limites no banco, né? Os bancos, eles põem limite de crédito para as empresas. Então, às vezes eu pego um juro mais caro, a hora que vem um juro mais barato, eu não consigo pegar. Então, se eu negociar com o fornecedor, eu continuo preservando os meus limites bancários. O que não fazer, Gabriel? E essa prorrogação, Éder, ela tem tipo um prazo máximo que eu posso prorrogar? Isso é uma negociação muito entre o empresário e o fornecedor? É uma negociação entre nós, enquanto fornecedores ou clientes, né? Entendi. Até porque a gente não tem uma data limite, né? Eu não sei se é uma semana, se é 20 dias. Isso. Por isso a importância de ter uma projeção de fluxo de caixa bem redonda. É o fluxo de caixa que vai me dizer se eu preciso 15 dias, 30 ou 60, né? É o fluxo de caixa. Não adianta eu pedir, vou pedir 30 dias geral para todo mundo. Pode ser que daí eu fiquei com dinheiro parado em conta e pode ser que não dá que chega. Então, o fluxo de caixa de cada empresa é que vai ditar isso aí. Mas o meu fornecedor não tem jeito, não quer, e eu não posso ser protestado por ele. Aí tem alguns caminhos judiciais que a gente pode tomar para tentar evitar essa negativação. O que não fazer, Gabriel, isso não é jurídico, mas é dos negócios, né? Pedir prorrogação no vencimento ou na véspera, né? Isso é terrível. Por quê? Mostra que talvez eu não estou tão bem organizado assim, e a gente não dá crédito para quem não está organizado, né? A gente gosta de lidar com pessoas organizadas. E às vezes o fornecedor pode não se sensibilizar, então, poxa, mas hoje está me ligando para pagar essa duplicata de 15 mil, fica complicado. E muitas vezes o fornecedor descontou esse título ou fez alguma negociação com esse título, ele não consegue em tempo hábil também. Às vezes ele tem o maior interesse, mas ele não consegue. Então, respondendo, Gabriel, com a maior antecipação possível. Né? Com a maior antecipação possível. Eu tinha um fluxo de caixa previsto, eu tinha alguns títulos, eu não pedi prorrogação e levei uma invertida no meu ingresso de ativos e vou precisar. Ok, tem explicação, mas buscar se programar para o fluxo de caixa com a maior antecedência possível, pelo menos uma semana antes, né? Eu falei antes, pedi prorrogação várias vezes do mesmo título, né? Sob a justificativa que os negócios não estão tão bons. Não, se acontecer alguma coisa diferente do programado, ok, agora só por conta da pandemia por si só não resolve, todo mundo está sofrendo as consequências delas. E pior ainda, deixar o título vencer para negociar. Né? O título vence hoje, vence amanhã dia 23, não, amanhã é quinto, meu negócio amanhã está meio tumultuado, sexta-feira eu vejo com o meu fornecedor. É complicado. Né? Já foi, se ele tinha feito uma operação de crédito com essa duplicata,
ele vai ter que reembolsar, ele tem despesas, então sempre antecipadamente, nunca depois, né? É bem complicado. E um outro lado da moeda, né, o Tarcísio, que é nosso diretor, sempre diz que enquanto uns reclamam, outros estão vendendo máscara agora, né? O meu negócio está bem, eu trabalho no, sei lá, ramo de alimentos, que não está sofrendo tanto, ou de saúde, que não está sofrendo tanto, e eu tenho caixa em casa, e tenho contas a pagar para frente. Eu posso utilizar esse sempre, mas esse é o momento mais ainda para ganhar dinheiro com o meu fornecedor. De que jeito? Chama o seu fornecedor, olha, fornecedor, eu tenho programado aqui para te pagar 20 mil reais nos próximos dias. Por exemplo, daqui a 20 dias. Me dá um desconto que eu te pago à vista hoje. Eu preciso de um desconto de 3% ao mês, por exemplo. O fornecedor vai fazer a conta. Meu, estou no cheque especial pagando 10%, aqui eu vou pagar só 3%, fechado. Né? E eu que estou fazendo essa antecipação, vou estar contando pontos com o meu fornecedor, por óbvio, né? Eu vou lembrar ele na frente, olha, naquela época eu adiantei. Mas tu cobrou, mas eu te adiantei, te ajudei. E se eu conseguir um desconto de 3, 4% ao mês, não tem aplicação financeira que está me dando isso. Talvez o meu negócio não dê isso. Né? Então, eu posso utilizar uma negociação com o fornecedor não para prorrogar, mas sim para antecipar com desconto, né? E ter um lucro em cima disso. E ainda com uma vantagem, se eu sou uma empresa normal, de tributação normal, eu comprei 10 mil reais, tenho todo o crédito tributário em cima de 10 mil reais e paguei, por exemplo, só 9.500. Né? Então eu aproveito o tributo dos 10 mil e paguei só 9.500. Tem várias vantagens aí. De clientes, é mais ou menos a mesma coisa do outro lado da moeda, para tentar ser mais breve. Os meus clientes estão pedindo prorrogação. Tem gente que não precisa. Então também temos que avaliar. É um cliente esporádico, é um cliente dispensável? Qual que é o meu perfil do cliente? O negócio dele, se a pessoa jurídica foi gravemente afetado, o meu cliente é um restaurante. Ficaram 30 e poucos dias fechados. Eu sei que foi afetado, eu preciso ajudar ele. Né? Empresas que têm um bom fluxo de caixa podem ser proativas aos seus clientes, manda uma mensagem geral, olha, se tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco. Você não está dizendo que vai prorrogar geral para todo mundo, mas se tiver dificuldade, entre em contato conosco. Né? Mas aqui. O que não, assim, então em clientes, eu tenho obrigação de prorrogar legalmente? Não, também não tenho prorrogação. O meu fornecedor não tem e eu também não tenho. Né? Tem algumas situações que são um pouquinho diferentes, por exemplo, a mensalidade escolar. Já vou entrar no assunto aí, que é algo que o pessoal tem perguntado muito. Né? O que não fazer aqui com os clientes? Não cobrar juros acima de 2% ao mês, no atraso. Não negativar ou protestar o cliente sem ter certeza da sua inadimplência. Éder, mas eu sou negativo se está em aberto no meu sistema. Pois é, e tem muito sistema que é falho. Né? Eu tenho certeza que nenhum associado nosso negativa cliente de propósito, até porque ele vai pagar dano moral por conta disso. Mas nós temos que ter certeza que o cliente está devendo. O que às vezes acontece muito? A loja ou o fornecedor dá o número da conta para o cliente pagar. Se não conseguir, deu um problema, não conseguiu vir aqui, deposita na conta. A empresa não identifica, não consegue identificar na conta esse depósito, o sistema está em aberto, gera para SPC, Serasa, Boa Vista, assim por diante. E eu já tive vários casos aqui no escritório assim. Então o cliente pagou, mas o fornecedor não conseguiu identificar e foi negativado. Vai pagar dano moral. Então tenha certeza, quando for negativar, que está devendo mesmo. Uma sugestão que a gente sempre dá para os clientes: tenha apenas uma conta para receber depósitos e só receba depósito identificado. Resolve esse problema. Todo depósito você sabe de onde que veio. Com relação a mensalidades escolares, é um contrato continuado, que nós chamamos. Né? Nós temos um contrato de prestação de serviço para 1 ano, digamos assim. O colégio faz o cálculo dos custos, do lucro dele para esse 1 ano e dilui nas parcelas. Muitas valores de mensalidades escolares, o que nós temos ali? O valor das aulas, efetivamente,
valor de atividades complementares, dança, esportes, assim por diante, e às vezes até serviços, como por exemplo alimentação. Num caso aqui, que nós estamos nessa questão de caso fortuito e força maior, se o colégio, e me parece que todos estão conseguindo fazer isso, está dando as aulas virtualmente, então a parte da mensalidade de ensino eu vou ter que pagar. Ele tinha atividades de esporte, mas o colégio já disse, olha, não está tendo esporte até final de maio, mas depois nós vamos repor de alguma maneira, então eu vou ter que pagar também. Mas na mensalidade eu pago alimentação no colégio ou na creche. E nesses 60 dias aí que as escolas estão paradas, eu não tenho alimentação no colégio, efetivamente. Então esse valor da alimentação o colégio vai ter que dar um desconto, porque ele não está prestando esse serviço e não vai compensar depois, porque esses dias o aluno não foi para o colégio. Então, de uma maneira bem básica. O que nós não sugerimos? Eu não estou contente, a aula virtual não está aquilo tudo, eu não vou pagar mensalidade. Depois eu vou ver o que eu faço. Não, nós precisamos pagar a mensalidade. Não dá para ficar inadimplente e depois querer resolver. Esse é o pior caminho. Então, se paga a mensalidade, depois negocia um desconto nas mensalidades futuras que vierem. Imagino que os colégios... sempre mostrar a boa-fé, né? Exatamente. Isso imagino que os colégios... que você utilizou do momento para legislar em causa própria, digamos assim, né? Isso pode ficar complexo para ti depois, né? Porque assim, eu tenho um contrato assinado, minha mensalidade é R$1.000, eu tenho R$50 de alimentação, por causa dos 50 eu não vou pagar 1.000. Está desproporcional, né? A minha retaliação está totalmente desproporcional. A gente vai caminhando para os últimos 5 minutos aí, Éder. Já? Já até para garantir, eu só vou dar 2 recados enquanto se organiza aí para os finais, mas as pessoas podem mandar algumas perguntas. Pessoal, alguns perguntaram referente a questões financeiras, tá? Eu pulei no momento ali de proposta as perguntas. A gente vai voltar a falar disso, mas três encaminhamentos que a gente está dando para os nossos associados, para todos que nos procuram. A primeira situação, procure o seu banco. Procure o banco que você já tem relacionamento, para entender as possibilidades, o que o seu banco pode fazer por você. Além disso, o Sebrae está com várias iniciativas, várias frentes. Procurem o Sebrae aqui no SINF, junto com a Associação Empresarial. E também ficamos à disposição, toda a equipe da Associação Empresarial, podem ligar para nós, às vezes é uma dúvida muito pontual, muito particular. A gente aciona os diretores, os nossos contatos específicos de cada área para estar auxiliando todos vocês. Para todos os nossos associados, a gente está encaminhando todas essas informações, os informativos, por e-mail, na medida que eles vão saindo. Caso você, associado, não esteja recebendo, ou caso você não seja associado, a gente tem muita informação nas redes sociais, e todas as lives anteriores, a exemplo dessa, ela vai estar amanhã já no YouTube da CIRS. Então eu consigo rever, eu consigo dar pausa, eu consigo escutar com calma, tudo isso que foi comentado, tá? Como esse assunto que o Éder está trazendo está muito legal, é muito importante, e o pessoal está participando aí com vários questionamentos, provavelmente a gente vai trazer ele novamente, né? Com as novas demandas, enfim, acompanhe a gente aí nas redes sociais, que em breve a gente anuncia uma nova data e horário com o Éder, e daí sem esse probleminha técnico que aconteceu hoje. Mas diga lá, Éder, para nós caminharmos... Não, eu ia falar de questões bancárias, Gabriel, mas daí talvez a gente faça uma outra específica disso, que é bastante extensa, e aí se tiver mais alguma pergunta que a gente puder responder, eu fico à disposição aqui. Até uma que veio aqui que eu pulei, e seriam 2 perguntas numa única, assim, o que você, né, enquanto advogado, está mais recebendo de dúvida, de demanda, o que está sendo para você a bola da vez, e o que as empresas têm que evitar ao máximo. A exemplo do que você disse antes, que eu achei muito válido, não acredite em coisas muito fáceis. E, se não existia antes, toma cuidado que talvez também não exista agora. Tá. Sim, as dúvidas são várias de todo mundo, né, Gabriel? Uma questão bancária muito importante, a maioria dos contratos que tem garantia real é alienação fiduciária. Tá? Alienação fiduciária, esse imóvel não é do banco, não é mais seu, enquanto o contrato estiver vigente, e a execução é extrajudicial. É uma notificação que vem do cartório, se eu não pagar em 15 dias as parcelas atrasadas, o meu imóvel vai para o banco, inclusive a casa.
Ah, mas é bem de família. Eu discordo do entendimento do judiciário nesse ponto, mas o judiciário entende que se você deu em garantia, você afastou a benesse do bem de família. Então, vai casa, vai sede de empresa e assim por diante. Então, se você hoje tem só contratos com garantia de avalista e o banco vem e quer colocar um imóvel no meio, pense bem, porque se depois a coisa fugir do controle, é tudo extrajudicial. E isso foi os bancos que inventaram uns anos atrás, pressionaram o governo, né? Então, uma dica assim, e não deixa, eu vou atrasar no banco, vou lá negociar depois. Existe um sistema, outra hora a gente explica no Banco Central, onde todos os bancos enxergam todas as operações de todos. Se tiver inadimplente, num banco, o outro já vai trancar no dia seguinte. Então, não fique inadimplente com o banco para negociar. Negocie antes também no banco. Ótimo, bem legal. O pessoal está agradecendo aí, Éder, inclusive a tua pontualidade e objetividade na hora de responder, e é isso que a gente procura fazer, é trazer as coisas mais práticas possíveis. E amanhã mesmo, como eu citei já, a gente vai estar se posicionando aí nas nossas redes sociais. A data que a gente vai estar trazendo o Éder de novo para estar conversando algumas coisas que a gente já conversou hoje e algo novo que, por conta do tempo, do time, do problema técnico, a gente não conseguiu tratar. E até para cuidar e não tratar ele de uma maneira muito rápida e não ter qualidade na conversa, né, Éder? Desde já eu também te agradeço em nome da associação e ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom poder contar com vocês, diretores, aí no nosso dia a dia. Eu que agradeço, né, Gabriel, e parabéns a toda a diretoria, ao teu trabalho, do Kleber e de todos, né, acho que essa resposta aos associados, tirar essas dúvidas, mostrar o que a gente está fazendo, às vezes é nos bastidores, né, o associado nem fica sabendo, mas acho que nunca se trabalhou, na Fersul não se trabalha tanto como está se trabalhando aí nesses 30 dias, toda a equipe, toda a diretoria, né. Show. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Como eu disse, amanhã esse nosso bate-papo vai estar no YouTube. Vocês podem consumir a live, enfim, com calma, fazer as suas anotações. Ficamos à disposição aí, qualquer coisa, entre em contato, e-mail, telefone, assista ativamente aí, pronta para auxiliar. Certo. Até mais. Valeu, Obrigado. Eder. Obrigado a todo mundo.